Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje estamos aqui com a psicóloga, especialista em traumas, Andinara Lueffer. Bom dia, Bom dia, tudo bom? prazer estar aqui com você, Miriam. Muito bacana conversar sobre maternidade e também sobre os desenrolares aí do início da vida e dos traumas e como tudo isso aí se conecta, né? Andiara, muitos traumas vêm, o pessoal fala que vem da infância, mas vem muito antes disso, né? Como que, qual que é a sua visão sobre esse tema? Exatamente. O que é mais conhecido, tanto pelo senso comum, como também pelos profissionais, né, que trabalham com psicólogos, médicos, pediatras, enfim. Muitas pessoas acreditam que a maioria dos nossos traumas vem da infância. Mas hoje, a partir aí de quase 100 anos de pesquisa já em relação à psicologia pré e perinatal, e estudos sobre memória celular, a própria epigenética, né? Já sabemos que muitos traumas começam muito antes. Então, ali, desde antes da concepção, já tem um período de influência, inclusive sobre crenças, expectativas, né? Sabe aquela coisa de, ai, será que eu vou engravidar? Não vou. Será que vai ser menino? Será que vai ser menina? Ah, eu vou ter o filho menino para continuar o legado da família, a empresa. Então, todas essas expectativas que a gente já tem antes da gestação já começam a influenciar aí o campo da nossa concepção, da gestação e do nascimento. E também durante a gestação a gente está hiperconectado com a mãe. Então, até de um ponto de vista bioquímico, a gente está sendo influenciado aí por toda a cadeia de hormônios dela, né? Então, se é uma mãe que está estressada com a gestação, ou mesmo com coisas externas, né? A gente viu muito isso acontecendo na pandemia, né? Quantas mulheres aí estavam grávidas nesse período inclusive, está sendo feito muitos estudos sobre como esses impactos, né, grandes e sociais, trouxeram consequências aí para essas crianças que estavam sendo gestadas. As mães que têm um filho, que descobre que está grávida, fica triste, fica com depressão, isso daí já tudo causa um trauma. Exatamente. Por quê? Quando o bebê está ali, né, se formando, né, replicando ali suas primeiras células, essas células já têm memórias. Não é a memória cognitiva, né, de lembrar, apesar que muitas em processos regressivos a gente muitas vezes lembra, sim, de coisas que aconteceram, e aí a gente, né, fica até causa estranhamento. Nossa, mas é isso mesmo, né? Eu já vi muito isso acontecendo. E aí vai perguntar para a mãe ou para algum parente, às vezes, né, a mãe não está mais viva, mas para algum parente, e aí percebe que realmente tudo aquilo bate. É um grande estudioso aí da psicologia pré-perinatal, que trabalhou muitos anos, fez muitas pesquisas, inclusive com bebês, foi o Dr. William Emerson. E ele fez uma pesquisa de verificação, onde ele viu, através das regressões que ele fazia com processos hipnóticos e outros tipos de ferramentas, que 95% dos relatos das pessoas, dos acessos das pessoas, batiam com as questões de nascimento. E aí ele falou assim: tá, mas e esses 5%? Vamos estudar esses 5% que não bate. E aí verificaram que os pais que não se lembravam. Então, assim, as pessoas, né, que fizeram esse trabalho com ele, que foram muitos, né, foi uma Sim. pesquisa muito grande, descobriu que esses 5% eram por erro, porque os pais não se lembravam das questões. E aí ele foi pesquisar nos registros médicos e confirmava que o acesso da pessoa era o que fazia sentido, né? É o que era verdadeiro. E aí muitos pais até ficavam assim, nossa, mas a Com pessoa se lembra é, disso, de períodos que ela não tinha nem consciência é. formada ainda, né? E aí começou muitos estudos sobre os diferentes tipos de memória que a gente tem e como isso fica guardado no nosso corpo, nas nossas células, influenciando a nossa vida sem a gente ter consciência disso. Eu tenho uma amiga que ela falou que quando ela era pequena, o pai dela, ela lembra do pai dela falando: "Eu não quero ela, eu não", só que ela fala: "Mas, ele morreu, eu tinha 6 anos". Como eu não sei como, não sei quando, você acha que é possível ter escutado desde a barriga alguma coisa e ficou no inconsciente ou foi quando ela nasceu mesmo? O que que você acha sobre isso? Sim, com certeza.
É porque, como eu te falei, tem vários tipos de memória, né? Uhum. Então, assim, há muitas vezes em processos regressivos a gente acessa memórias de quando estava sendo gestado realmente. E tô lembrando de um caso de uma amiga minha, que também é psicóloga, que participou de algumas experiências em relação a isso, onde ela percebeu que no parto, né, ela se sentia nascendo ali e ela ouvia muitos gritos, muitos gritos, muitos gritos. E aí ela foi perguntar para a família, né, nossa, mas o que que aconteceu que teve tantos gritos? E aí comentaram que a mãe dela tinha sensações de que estava morrendo, de que ia morrer, né, que foi um parto normal, mas precisou do uso de fórceps porque a mãe estava com questões emocionais realmente ali travando muito o movimento e precisou aí da ajuda do fórceps. E aí ela entrou num desespero muito grande. E ninguém nunca tinha contado essa história para ela. Então, assim, quando a gente trabalha com essas memórias, é muito comum isso acontecer, né? Você ficar sabendo, você acessar primeiro e você ir confirmar com a família sobre as questões e descobrir que realmente era aquilo que foi a sua percepção. Né? Como eu falei desses estudos do Dr. William Emerson e de outros vários estudiosos também que trabalham nesse campo aí, só que muita gente é de fora do Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente tem, em questão de estudo mais aprofundado mesmo, de pesquisa, apenas a doutora Eleanor Luzes, né, que é uma médica psiquiatra que trabalha aí com ciência do início da vida. Então aqui a gente tem poucas pesquisas, Sim. mas fora do Brasil a gente tem muitas pesquisas já sobre isso, inclusive sobre gêmeos também, que a gente estava conversando aqui Aham. um pouquinho antes do início, né? E sobre como essa relação deles desde o útero influencia e é um vínculo externo depois. Sim. E nascer é um trauma? Nascer muitas vezes é traumático, sim. E como é a nossa primeira ação para o mundo, né? A gente sai de um ambiente para outro, né? Então é uma transição. Isso aparece em muitos momentos depois em que você precisa fazer transições na vida. E aí, antes a gente estava conversando aqui um pouquinho, né, sobre o meu momento de transição de carreira e o quanto que eu tive que trabalhar o meu nascimento para conseguir fazer essa transição de carreira de uma forma mais leve, né, que Uhum. não me afetasse tanto. E eu vejo isso muito acontecendo no meu trabalho com mulheres, né, como eu trabalho muito com empreendedoras, algumas mães, e aí trazem questões dos filhos também em relação a tudo isso, e também trabalho com mulheres que estão querendo engravidar, né? Porque eu costumo dizer, eu como psicóloga, eu tenho um compromisso de não trabalhar só com a reparação, né? Isso veio muito forte na minha consciência há uns tempos atrás, que a gente precisa também trabalhar prevenção e promoção de saúde. E se o início dos nossos traumas, das nossas questões estão ali no início da vida, a gente precisa trabalhar isso. Então, o ideal é que a gente tenha realmente uma concepção consciente, que a gente, né, vá trabalhando as nossas questões, porque isso foi uma coisa também que a gente estava conversando aqui, que a minha história com esse tema, com a psicologia pré e perinatal, nasceu muito de uma gravidez onde a medicina não explicava as questões que eu estava passando. Sim. Né? E aí eu fiquei assim, uai, então se tem alguma coisa aqui que a medicina não explica, então muito provavelmente é emocional. Né? E aí eu fui fazer esses mergulhos internos na minha própria história. E eu me lembro assim como hoje, quando eu entrei em contato com um livro que assim marcou o início dessa história, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, onde ela falava que quando a gente está sendo gestado, quando a gente está gestando um bebê, a Sim. nossa gestação vem à tona como uma sombra. Então, todas essas questões dos traumas de início da vida que não foram resolvidos, porque muita gente nem sabe disso, a gente não tem consciência da marca que isso deixa, vem como um reflexo, como um espelho, realmente, para que a gente possa cuidar de tudo isso. São como traumas invisíveis. Exatamente. São como traumas invisíveis. Eu tenho esse eu não me dou bem em certa área, porque lá no início, quando eu fui concebido, aconteceu alguma coisa que eu não sei, Que eu não sei, mas que eu mas sinto, que eu sinto. né? Que ficou marcado, registrado realmente no corpo. E aí, com isso também, eu tive que ir atrás de ferramentas, né, que pudessem fazer esse trabalho um pouco mais profundo, de camadas que não são, né, às vezes tão conscientes, mas que a gente conversa muito com o trabalho com o corpo, né, e com o inconsciente. Então, fui buscar na hipnose ericksoniana, fui buscar na focalização também, que é uma ferramenta, assim, muito bacana e que orienta muito o meu trabalho, que é realmente essa integração, né? Eu percebi ao longo do tempo, de todas essas
como eu te falei, né, eu fiz muitos processos terapêuticos, eu fiz muitos processos holísticos, eu participei, assim, toda a ferramenta, toda a terapia, tudo que existia, eu ia lá porque eu queria entender, eu queria ir na raiz mesmo, né, das minhas questões. E aí, nesse ponto, eu entro muito na minha história, né, porque quando eu, mais do que sabia, né, de todas as questões do meu nascimento, de como foi difícil, a minha mãe foi mãe solteira, meu pai não queria gestação, então tinha uma questão aí, ai, vamos abortar, eu não quero, aí minha mãe não topou e meu pai foi embora. Então eu sabia, isso eu tinha na minha consciência, mas eu não tinha um senso sentido de como isso me atrapalhava na vida, Sim. né? E por quê? Porque a gente muitas vezes acredita que os traumas estão só ali na infância. E na verdade a infância já é um reforço de tudo isso, né? Porque eu, por exemplo, eu tinha muito um senso de rejeição. Eu não me sentia bem-vinda em lugar nenhum. E aí era meio assim, contraintuitivo, porque a realidade, às vezes, não me falava sobre isso, né? Eu Uhum. me lembro muito que eu ia na casa da minha tia e minha tia me recebia muito bem. Mas mesmo assim eu tinha um senso de que eu não era bem recebida. E aí, olhando para a minha história, eu pude compreender isso e cuidar desses momentos aí, né? Que não era uma questão da minha infância e sobre as pessoas, sobre a realidade ali, mas eram questões mais antigas que ativavam feridas ali de rejeição. Então, quando a gente é bebê, tá na barriga da mãe, não é só o que a mãe está sentindo, é o que o parceiro também, as pessoas que estão no redor, Também. o bebê também sente. Sim, sim. Por quê? Porque ele tá com o campo, né, do inconsciente ali dele tá muito aberto. Inclusive tem fases ali que está mais, a gente fala assim que no primeiro trimestre ele está mais voltado ao seu desenvolvimento físico, né, muito voltado à reprodução. E inclusive alguns traumas têm a ver também com questões de formativa. Tem um estudioso que ele começou o estudo dele com essas questões de memórias celulares e tudo, porque ele descobriu um problema no coração. E aí, em um trabalho regressivo, ele descobriu o choque que foi para a mãe dele descobrir que estava grávida. E aí ele começou a correlacionar uma coisa a outra e começou a fazer pesquisas relacionadas a isso. E aí tem um campo de estudos disso que se chama embriologia, que aí estuda como esses impactos emocionais afetam também esse desenvolvimento físico ali nos primeiros 3 meses. E aí depois, no segundo trimestre, é um período que a gente fala na psicologia pré-perinatal que é mais um lugar mais de relaxar, né? Então agora eu já desenvolvi o corpo físico, né? E agora eu vou ter aquele senso de relaxamento, de conexão, quando o bebê começa a perceber sons, né? Começa a ter os seus sentidos mais desenvolvidos. E no último trimestre ele já está se preparando para a chegada na família. Então a percepção dele se volta para o externo. Mas tudo que acontece ali tem as suas marcas, né? E pode ser, através de processos regressivos, lembrado sim. E dentro da barriga tá num lugar confortável, tudo, aí depois sai, tem aquele choque. Na verdade, muitas vezes não é muito confortável, né? Como a gente estava conversando aqui. Se tem essa experiência de rejeição logo no início, já não cria um Já. ambiente, inclusive bioquímico, né? A minha mãe, por exemplo, ela queria a gestação, então ela encarou todo esse processo sozinho, mas hoje, se a gente for olhar para trás, ela não foi diagnosticada, mas a gente pode dizer que ela teve depressão, né? Então, qual era o tipo de hormônio que ela estava passando ali pela placenta, né? Sim, porque tem aquela preocupação, como que eu vou cuidar, eu Exatamente, sozinha, né? isso daí a criança E isso há percebe. quase 40 anos atrás, acabei de Uhum. denunciar a minha idade, né? Como É, era ser mãe solteira nessa nessa época, época. né? E aí, para você ter uma ideia, a minha tia, que morava perto dela, ficou sabendo que ela estava grávida com 5 meses de gestação. E a minha avó só ficou sabendo da minha existência quando eu nasci. Então, assim, foram muitos impactos, né? E ela guardou tudo isso sozinha por muito tempo. Então, imagina como foi difícil para ela Chorar vivenciar tudo isso, sozinha, chorar ficar sozinha, não se sentir apoio, não se sentir acolhida, né? assim. Por mais que ela já, na época, ela tinha 38 anos já. Então, ela falou assim: era a minha última possibilidade, talvez, de engravidar naquela época, né? Porque hoje em dia isso é muito mais comum, a Sim, gente ter, sim. né, gestações mais tardes e mais madura, né? Mas antigamente não. Então, mas não deixou de ser um desafio, né? E eu tive essa questão com o pai, né? E isso, claro, depois trouxe muitas questões
com o masculino, que eu tive que trabalhar muito, né? Essa ausência paterna e o que tudo isso traz de consequências para a nossa vida. E aí eu descobri que não era só da infância, que era de muito antes. E aí eu descobri a ferida do abandono também. Então, assim, teve essa questão da Sim. rejeição e também teve essa questão do abandono. E vem a surpresa também, que então o seu nascimento foi uma surpresa, vamos dizer, pra família, pra né. Exatamente. Foi uma surpresa muito grande e também foi escondida por muito tempo, Sim, né? sim. E aí no início aqui a gente estava conversando um pouquinho sobre os nossos desafios, às vezes, na profissão, né? Eu atendo muitas mulheres aí que são empreendedoras, que querem iniciar projetos, que querem falar em público, Sim. né? Que querem realmente deslanchar na carreira e muitas vezes não conseguem, têm dificuldades e como isso marca. E aí isso também entra na minha história, porque eu tinha um senso de que eu queria ser vista, mas de que eu não podia ser vista. E isso era assim muito impactante, inclusive para o meu corpo. Era como se quando eu tivesse a atenção das pessoas, por exemplo, num momento como esse aqui, a vontade era muito grande, mas o meu corpo dizia: "Não, isso é perigoso, pelo amor de Deus, não vá". E eu já tinha feito muita terapia, já tinha trabalhado questões da minha infância, né, já tinha desenrolado um Uhum. pouco, inclusive. Mas não era tão leve assim ainda. E eu Sim. falei: "Então ainda tem coisas para eu resgatar aí, né, porque eu ainda preciso cuidar de tudo isso". E aí quando eu descobri que eu fui escondida por 5 meses, não foi uma ficha que caiu, foi um caminhão. Né, e aí eu descobri que esse senso de eu não poder ser vista, falava muito sobre esse período, Sim. né, então era um desejo, inclusive podia ser o desejo inclusive da minha mãe, de Uhum. contar e de trazer tudo isso para receber apoio, mas tinha esse senso de que se eu fosse vista, a minha vida podia estar em jogo, e era realmente isso que vinha, né, quando eu me propunha a fazer essas coisas. O medo, né. Um medo muito grande e estados de congelamento mesmo, de paralisia, que depois Uhum. quando eu fui estudar as questões de trauma e como o corpo reage a todos os nossos traumas e os tipos de resposta que a gente tem, uma delas é a paralisia, estado de congelamento, né? Eu comecei a entender desse lugar mais profundo, de que não era só um pensamento e trabalhar a questão racional, né? De que eu precisava me aprofundar e trabalhar realmente com o meu corpo, com as informações que vinham quando eu pensava em trabalhar tudo isso, em me expor. E aí foi um processo, inclusive, não foi muito fácil, claro, né? Mas foi um processo muito bonito e muito enriquecedor, porque hoje em dia eu trabalho com isso, né? E no trauma a gente fala sobre isso, que não há como trabalhar com trauma desapaixonadamente, porque são questões viscerais nossas também, né? Inclusive muitos teóricos da psicologia viraram grandes personalidades e foram reconhecidos porque começaram com a sua própria história, Sim. né? E aí desenvolveram e trouxeram isso para o público, para os seus clientes, né, e pacientes. E aí eu também não fui diferente, né? Eu trabalhei muito a minha história e a partir da minha história, de cada descoberta e de como era meu relacionamento com os meus filhos, como os meus traumas também impactaram a chegada Olha. deles. Então, assim, eu consegui fazer muita coisa diferente, planejar muita coisa diferente, mas muita coisa eu ainda repetia. Então, por que que eu repetia? Porque eram questões que estavam ali no meu inconsciente e que precisavam de cuidado, Que ainda não foram que tratados, ainda né. não foram tratadas, exatamente. E no caso da gestação gemilar, né, eles estão lá, tá os 2 e eles já sentem, né, um o outro. Exatamente. E é interessante porque a gente estava conversando um pouquinho sobre processos de inseminação, né? E Sim, quando o bebê vem a partir disso. E quando ele vem a partir de uma inseminação, já é meio que esperado sim, que venha-se sim, gêmeos, né? Mas quando não é, a gente geralmente não espera. sim. Então, quando né, as gestações duplas, muitas vezes um deles não se sente bem-vindo, porque ele não era Hum. esperado. Uhum. Ou ele sente aquele susto da mãe de ter 2, 2. né. Então ele Uhum. fala assim: "Ai, nossa, mas eles foram gestados no mesmo ambiente, né, eles tiveram a mesma bioquímica da mãe e tudo, por que que às vezes um é tão diferente do outro? Porque eles sentiram diferente, Entendi. né, o relacionamento com a mãe inclusive é diferente, né, Sim, e a gente vê, nenhum filho tem o mesmo relacionamento com a gente. sim. Às vezes com um é mais fácil de lidar, Outra. Aham. com outros, geralmente, quando são mais parecidos com a gente, Sim. bate de frente, né? É mais difícil, porque eles trazem esse convite da gente também olhar Sim, para as nossas questões. sim, verdade.
E eu lembro que na minha gestação gemelar, um brincava com o outro na hora de fazer a ultrassonografia. Quando eu estava fazendo as medidas de Damares, aparecia Natanael lá com a cabecinha e como se estivesse brincando. Aí eu lembro que eles falaram bem assim: "Ah, esse daí vai ser mais peralta, vai hoje é mais tranquilo". Mas é muito gostoso também. Sobre essa questão de gêmeos, né, também tem muitos estudos, inclusive na Bienal que teve, o ano passado, no ano passado ou esse ano? Não lembro exatamente, mas teve uma professora da Itália que lançou um livro aqui no Brasil, né, porque tem muitos alunos aqui, e ela ganhou um prêmio com o livro dela que fala sobre constelações gemelares. E eu falei, nossa, que bacana, porque assim é um tema muito diferente, muito pouco conhecido ainda, Sim, e que teve esse reconhecimento aqui no Brasil, né, de receber essa premiação. Mas uma das primeiras pessoas que começou aí com pesquisas, pelo menos que eu conheço, né, de gemelares, foi a doutora Alessandra Piontelli, que é uma psicanalista, e que inclusive tem um livro falando sobre isso, sobre como é esse relacionamento dos gêmeos é próximo, como isso traz impactos também, e também há um estudo muito profundo sobre gêmeos, sobre pessoas que perderam, né? uhum, Isso também conta um pouquinho sobre a minha história, porque eu fui uma gêmea, né? A gente chama de gêmeo evanescente. E o quanto isso deixa marcas, porque você que vê os seus filhos aí brincando, sim, né, interagindo, sim, sabe o quanto eles são próximos, né? O quanto muitas vezes eles estão tão ligados que eles têm uma intuição muito forte, e uma conexão sim. muito forte em relação ao que o outro está experienciando, né? Porque eles viveram ali eh, Juntos desde 9 meses sempre. num período atemporal, que para Uhum, eles, né, naquele tempo era toda uma vida, criaram uma conexão muito forte e isso deixa aí muitas marcas. E quando a pessoa era gemelar e o outro foi embora, né, teve essa questão de evanescer, isso deixa muitas marcas e muitas repercussões na nossa vida. E trabalhando, né, hoje também com clientes, então assim, geralmente são pessoas que sentem um vazio, que não tem explicação, né, que sentem muitas vezes, mesmo rodeado de pessoas, se sentem sozinho. Às vezes datas de aniversário são um desafio, não se sente assim tão feliz, né, e tão emocionado. Pessoas que compram coisas em pares, que tem muito essa questão da simetria, de ter, né, às vezes eu atendo pessoas que, eu sempre tenho que comprar 2 sapatos, aí eu compro uma cor e outra. outra. Aham. Ou eu tenho que ter uma coisas muito simétricas na casa. Aí quando isso se junta com um senso de vazio, com um senso de não pertencimento muito grande, aí o meu ouvido, né, a minha escuta, já começa a perceber quais questões será ela viveu aí no início da vida, né, se talvez possa ter uma perda, e o quanto isso gerou impactos, e isso aí está repercutindo na vida e na história dela sem ela saber. Que pensa assim: "Ah, nasceu sozinho, nem vai sentir a falta porque não veio", mas sente a falta de quando estava junto, Exatamente, inconscientemente. exatamente. Inclusive, um dos meus professores, que eu sou coautora de 2 livros, né, e aí um deles foi com um professor meu que é gêmeo, só que o gêmeo, faleceu, logo depois do nascimento. E aí, hoje em dia, ele é um grande especialista, ele é PhD em trauma e um grande especialista em luto. E esse ele viveu muitos lutos ao longo da vida. E o primeiro luto que ele viveu foi esse, da perda do irmão, que já foi depois do nascimento, né? Mas quanto isso deixou questões aí para ele. E depois ele viveu o luto da esposa, viveu o luto dos pais, viveu muitos lutos, né? Então, Uhum. assim, um grande especialista não só do estudo, mas também da vivência dele sobre isso. E ele traz muitas dessas questões, esses impactos aí de como essas questões também deixam muitas marcas na vida, né? Independente do período que perdeu, essa questão do gemelar é também muito forte. E também quando a gente tá grávida, geralmente fala assim: "Ah, eu quero um menino, quero uma menina", e vai nascer um menino, e vem o contrário que a pessoa espera. Eu já vi até nesses TikTok, nesse que o pai Sim, fica sim. bravo e sai, isso a criança também sente. Sente, e isso já é considerado um trauma pré-perinatal. Né? A gente que trabalha com psicologia pré-perinatal, a gente inclusive não indica que seja feito chá revelação, porque a gente não sabe a reação das pessoas
E a gente tem que cuidar muito das nossas expectativas, Sim. né? Porque se a gente sabe que o bebê tá ali sentindo tudo, como será que ele se sente de ser esperado de um sexo diferente? De muitas vezes, eu já vi atrocidades na internet. Sim, Da família ficar zangado, do pai sair sim, brigando, também né? já vi. E eu tenho essa história na minha família também, né? Gente, é muitos casos. Naquela época, né, era se esperado muito menino, Menino, né? é. Então, assim, o que vai levar o negócio da O nome família, o da nome da família, aham. família. E aí, a minha mãe é a segunda filha de 3. Então, primeiro nasceu a minha tia, depois nasceu a minha tia que mora aqui em Cuiabá, que foi também muito próxima aí da minha mãe. Depois nasceu a minha mãe e depois a terceira filha foi a minha tia que mora no sul. E o meu avô falou assim, ele queria muito um menino. Aí a primeira filha, tudo bem, né? Ai, Uhum. Que vem foi, né? Aí a segunda filha, ele zangado. Aí a terceira filha, ele falou assim, se não for um menino, eu vou passar 15 dias no mato. Tipo assim, zangado, sim, né? E aí, o tanto de repercussões que isso trouxe para as 3, claro, né? Mas a sim, minha tia foi a que fez mais trabalhos mais. terapêuticos e que viu o impacto disso na vida dela, né? O como isso deixou marcas aí, inclusive no sentido de querer agradar o pai. Então, depois minha avó teve mais mais 8 anos depois, e aí veio um O menino. menino. Mas enquanto ele não vinha, o quanto ela se tornou próxima do pai, e aí ela se vestia como um menino, ela ia para as caçadas com meu avô, né? Tinha toda essa questão de agradar o pai para realmente cumprir essa expectativa. Então, isso também a gente vê muito em processos terapêuticos, como isso impacta a vida das pessoas. E o menino veio, ficou o príncipe O da. príncipe, né? E aí o quanto isso também tira de força de Sim, vida, né? sim, Porque a gente vê hoje, por exemplo, meu tio ele tem muitas questões e muitas dificuldades também por esse alto nível de expectativas, né? sim. E do que tem que ser, né? Tem um grande especialista em trauma mundial, que é o Dr. Gabor Maté, que está aí muito na onda agora também, porque ele realmente tem um trabalho incrível aí com trauma. E ele fala um pouquinho sobre essas questões também intrauterinas, mas ele traz muito trabalho sobre autenticidade, sobre o quanto ali na nossa vida a gente precisa fazer a escolha entre pertencer e atender às expectativas, Ativa. muitas vezes, dos nossos pais, da família ao redor ou da própria sociedade, e o quanto temos permissão para ser autênticos. E aí, lembrando que ser autêntico não é fazer tudo o que quer, Não, mas é realmente ter esse contato maior com a nossa essência e não vestir tantas máscaras sociais. sim. Né? E aí ele traz muito esse trabalho sobre como a gente muitas vezes, pela nossa própria questão da nossa biologia, somos mamíferos e precisamos pertencer. Isso é muito forte para a gente. Então a gente escolhe pertencer. E aí a nossa autenticidade fica muito prejudicada e o quanto isso traz impacto aí na nossa vida e o quanto isso já fala sobre um contexto traumático. E na infância, quando a gente é criança e a gente é tolhido também, às vezes, muitas vezes, para falar, filha, não é para falar agora, obedece quando e gritos, e, e isso daí também traz um trauma quando a gente cresce. Sim, com certeza. A gente vai ter várias experiências Sim, traumáticas, né? sim, O trauma é o cotidiano da vida. sim, Mas qual que é a grande diferenciação que a gente fala entre vivenciar um trauma e ele não gerar um processo de traumatização, né? Ou seja, uma fixação que impede a gente de seguir adiante de forma leve, né? De descarregar sim. aquilo, ou da gente fixar naquilo e aquilo ser uma marca muito grande na nossa vida. O apoio que a gente recebe. Então, o apoio que a gente recebe, a forma como a gente tem o apoio ali dessas questões, isso vai fazer a diferença, se aquilo vai mudar ou não. Então, por exemplo, se uma criança é muito tolhida, a gente tem todo um contexto histórico em relação a isso, né? Mas muitas vezes a gente saiu de estados muito repressivos, né, que Sim, foi a vivência minha e sua, né, da nossa época, para uma permissividade agora. sim, Enquanto que o ideal seria o meio meio termo. termo. Também não é só ouvir sim, Sim, por quê? Porque a permissividade também traz um senso de não cuidado, sim, né? Então a gente, né, estava até assistindo um pouquinho aí das entrevistas anteriores.
essas crianças que passam o dia inteiro no celular, na televisão, sem uma interação ali do pai e da mãe, elas muitas vezes elas não verbalizam isso, mas é um senso de não cuidado, né, de não ter um adulto responsável ali, cuidando, olhando, interagindo com ela, né. E também de dar tudo o que a criança quer, na hora que a criança quer. Tipo assim, eu vou dar aqui para você não precisar conversar, para você ficar quieto, Exatamente, porque né. eu costumo dizer: educar dá trabalho, né. Dá trabalho, dá trabalho. Deixar as coisas acontecerem, dizer sim, é mais Tira a tela fácil. das criança e criança vira criança, né. Sim, sim. E aí a gente tem que E lidar a com gente tem as que cuidar. crianças delas e com as crianças que elas despertam em Sim, nós, né. sim. Que tem muita gente que fala assim: "Não, toma aqui, toma o celular e você fica quietinho". Aham. Então, assim, todas essas questões da nossa infância trazem consequências para a nossa Sim, vida. sim. O que é mais comum? A gente pensar no trauma como uma grande catástrofe, um abuso físico, uma violência Uhum, sexual, um luto que a criança vivenciou. Isso são traumas de choque. Então, assim, são experiências que, inclusive, são validadas pelo senso comum como experiências difíceis e desafiadoras. Mas no estudo do trauma, a gente tem os traumas de desenvolvimento, que são aquelas pequenas rusgas, aqueles pequenos arranhados diários que vão trazer consequências para a nossa vida. Então, e muito disso também vem do que a gente não recebeu. Então, assim, não é só um todo dia cala a boca menino, criança não fala, uhum. engole o choro. Engole o choro. Então, não são só esses tipos de Uhum. resposta, como também as respostas de não acolhimento, né, de não cuidado, muitas vezes. Então, a gente vai para a questão das negligências, né? Então, tudo isso traz questões na vida. Sim. E aí trazem esses traumas de desenvolvimento, né, que inclusive são aí classificados, né, pessoas que são mais evitantes, pessoas que são mais ansiosas por agradar e pessoas que têm um apego mais desorganizado. Então esse estudo sobre as formas de vinculação e de apego falam muito aí sobre os traumas de desenvolvimento e sobre como essas experiências da infância marcam aí a nossa vida, né? E aí muitas vezes a gente cresce, aí a gente tem uma dificuldade no trabalho, ou a gente começa as coisas e não consegue terminar. Sabe aquela pessoa que tem um senso de que nunca dá certo? Uhum. Ou então que quando tá dando certo ela desiste? Sim, Muito. Isso sim. fala sobre os traumas nossos, tanto da infância como de antes da nossa Hã. infância. Então, dificuldade de expressão, de falar em público. Muitas vezes a gente está muito na moda agora fala sobre procrastinação. Sim. Né? O que é a procrastinação? É um senso de medo, de que tem alguma coisa dentro de mim que não permite que eu Que faça eu aquilo. Né? E muitas vezes aí com respostas, inclusive, de congelamento, como foi a minha história. Né? Eu quero fazer algo, eu quero ser vista, eu quero ir para a vida, eu quero ir para o mundo, eu quero, né, fluir no meu trabalho profissional, Mas tem medo. mas eu tenho um medo, mas eu tenho um senso que me paralisa. Eu tenho um algo, muitas vezes, que tem medo do sucesso, Uhum. né? Que tem medo de dar certo. Então eu tenho medo de Sim. não dar certo e medo de dar certo. Aham. E aí tudo isso vai paralisando a nossa vida. E aí quando a gente começa a estudar sobre trauma, quando a gente começa a estudar sobre o início da vida, sobre como tudo isso impacta a nossa vida, a gente vai assim, ó, oh, uau! A gente começa a entender As e marcas de tratar. tudo isso e cuidar, exatamente, tratar. Porque aí a gente começa a ter um padrão de resposta diferente, né? Uhum. Eu costumo trazer uma analogia para o meu trabalho, que muitas vezes a gente está preocupado com os frutos da árvore, que são os nossos comportamentos, as nossas dificuldades, as coisas que a gente vivencia e a gente quer mudar. Uhum. Mas como que a gente muda o fruto? Cuidando da raiz, Sim. né? Então, a raiz é as nossas primeiras experiências. As experiências intrauterinas, ali desde a concepção até o nascimento, primeiras horas. O tronco, que é a estrutura que fortalece essa raiz, é a nossa infância. E o resto é só consequência de tudo isso. A não ser quando tem traumas ali na idade adulta também, né? Então, assim, às vezes uma perda de uma pessoa, uma catástrofe, né? Que são os traumas de choque. Mas esses traumas de desenvolvimento que são ali desde o início da vida até ali períodos da infância são a nossa estrutura. E muitas vezes, quando a gente tem dificuldades enquanto adulto, a gente vai precisar olhar para esse período da vida. E esses trauma, de catástrofe, no passa mais rápido do que esses de infância, né. Exatamente. E até esses traumas são influenciados pelos traumas de desenvolvimento. Por quê?
Porque quando você teve uma infância mais calorosa, né, você recebeu mais apoio, mais acolhimento, você tem uma estrutura diferente. A sua Sim, resiliência é diferente para lidar com questões e desafios difíceis, né? E inclusive hoje em dia tem muitos estudos que estudam sobre as questões de transtornos de personalidade, né? E o quanto tudo isso tem a ver com questões traumáticas da nossa vida, né? Então, às vezes pessoas que passam anos com diagnóstico de depressão e quando vai ver são questões de trauma. Esse estudioso que eu falei, Dr. Gabor Maté, ele tem uma pesquisa muito grande também com questões de vício. E o quanto os vícios falam sobre os abandonos que a gente sentiu na nossa infância, sobre as faltas internas, né, sobre traumas ali. Então, assim, é uma coisa muito relacionada à outra. E quando a gente está com dificuldades na vida adulta e não tem nada ali acontecendo visível, sim. né, vamos olhar para um período um pouco anterior. Aí tem muita gente que fala bem assim: "Ah, mas eu nunca senti falta de um pai, porque eu não tive pai". Essa era a Mas minha sim. fala. E eu, como psicóloga, há 17 anos, passei muito tempo falando esse discurso, até eu acessar a minha dor, né? E aí um dia eu fiz até um post, né? Eu trabalhei no Instagram um tempo, e eu fiz um post sobre isso, falando sobre o quanto eu menti para mim mesma por tanto tempo, né? E o quanto foi curativo para mim ter construído a minha família, ter conseguido superar muitos traumas e fazer muitas coisas diferentes aí. E eu falava assim, como eu fui inocente de falar que eu não senti falta de tudo isso, olhando o convívio do meu filho, dos meus filhos com o meu marido, né? O como é bonito de ver isso e o quanto muitas vezes olhar para isso cura, inclusive questões da minha infância, né? De ver tudo isso acontecendo. Sim, até porque tem na escola os amiguinhos com pai, Exatamente. né, Hoje em dia tem escolas que já trabalham diferente, a né? Fazem família, momentos da né. família, né? Aham. Mas na minha infância não, era o Dia das Mães, os Dia dias dos dos pais. pais e todas as questões traumáticas que a gente Sim. vivenciava ali todo ano em relação a essas faltas. Andiara, como prevenir esses trauma, tem como? Tem como. E aí a gente entra naquela parte que eu falei que eu comecei esse trabalho, né? E comecei voltada muito para a reabilitação. E aí eu entendi que eu precisava também trabalhar a prevenção e a promoção de saúde. E a melhor forma da gente, né, prevenir todas essas questões aí desde o início da vida é a gente cuidando da nossa própria história antes de engravidar. Né? Então, a partir disso, eu criei uma metodologia de trabalho, né? Criei uma mentoria chamada Ventre Sábio, onde a gente trabalha com as mães para uma concepção consciente. Costumo dizer que o ideal é que ela venha para o processo antes de engravidar, realmente quando ela está, tipo assim, pensando, quero Sim, engravidar, né? A gente não tem a preparação física do corpo, não vai fazer exames, sim, fazer essa preparação emocional, né? Olhar para a história dela, cuidar um pouquinho ali de tudo isso, né? Ter um autoconhecimento em relação a jornada dela, ou como foi, também receber muitas informações sobre como diminuir os impactos na vida, né, para daí poder ficar grávida. Isso também pode ser feito durante a gestação, mas é indicado que comece antes. Mas às vezes a gente não tem essa consciência, não tem essa informação, né? As pessoas estão recebendo agora essa informação, mas às vezes a vida já aconteceu, sim. né? E aí a gente tem que realmente buscar o cuidado de tudo isso. E há uma cultura muito grande ainda de buscar ajuda quando realmente os desafios já estão muito instalados, né? Então, aí, às vezes, a gente acaba recebendo pacientes já quando eles já estão com uma crise maior, né? Com alguma questão mais profunda. E quan Mas o e quando já ideal, está instalado essa crise? sim, mas o ideal é que a gente, né, trabalhe, Sim, pelo menos em algum momento da jornada da vida, o autoconhecimento. Então, saber, né? Mais do que saber na nossa cabeça, saber através do nosso ora corpo, né? Da nossa experiência mais sentida, que é o meu trabalho com essas ferramentas que eu comentei no início, de como isso é sentido, né? Porque uma das, eu falo que é às vezes é uma ferramenta muito importante para a nossa vida, que é a sim, dissociação. Então, eu passei muitos períodos da minha vida dissociada, como eu falei, inclusive, da história do meu pai, onde eu falava, sim, né, que não sentia falta. Isso se chama dissociação, quando a gente afasta a dor, as questões negativas, né,
guarda isso aí num baú, mas o baú tá ali, Uhum. né? E em algum momento ele pode vir à tona como questões sérias, às vezes, de saúde Sim, mental. Então, o ideal é que a gente vá, pelo menos em algum momento da vida, olhe para as nossas questões. E se a gente quiser prevenir muitas coisas para os nossos filhos, que a gente realmente faça esse trabalho de gestação consciente, né? Eu, olhando para a minha história, para a gestação dos meus 2 filhos e para tudo, né, que eu vivenciei, eu falo que uma grande preparação para a gestação é fazer o enxoval emocional. Porque a gente fica tão preocupado, né, principalmente mãe de primeira viagem. Eu já fui sim. mãe de primeira viagem, sei como é que é. Em comprar uma coisa, em comprar outra, em ter tudo bonitinho, né? Muitas vezes a gente acaba não usando nada. Sim, Mas esse conhecimento emocional, esse tipo de informação, é um conhecimento que é para a vida. Porque quando a gente previne muitas questões ali desde o nascimento, como eu falei, né, a bagagem de resiliência vai ser diferente para questões até do futuro. Né? Então, uma gravidez planejada, uma gravidez consciente, onde você conhece verdadeiramente os impactos que isso pode trazer. E muitas vezes eu gosto de trabalhar, inclusive, não só racionalmente, de passar conhecimento e informações para a mãe, mas de trabalhar também as experiências dela, né? Porque, como eu falei muito da minha história, eu repeti algumas questões que eu falava assim: meu Deus, como que eu tô dando conta de fazer isso? Né? Então, assim, eu já tinha um nível de consciência muito grande sim. para o que eu precisava fazer diferente, mas às vezes o nível de consciência não era o suficiente para eu conseguir mudar e transpor realmente a realidade, né? Os comportamentos ali do dia a dia. Aí a gente entra na analogia da árvore, de que eu tive que ir buscar lá realmente na raiz para conseguir mudar os frutos. E tem como mudar os frutos, né, tem como Tem como, curar, sim. Tem como, mas não não é olhando mágica, para ele, né? não é Olhando mágica. lá para a raiz, sim, e Sim. fazendo um processo aí, um trabalho realmente experiencial, né? O processo terapêutico que eu atuo é um processo muito experiencial, então a gente não vai falar sobre, a gente vai sentir sobre, né? Porque muitas vezes é o nosso senso interno que impede a nossa vida. Então, como eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser vista, eu quero promover o meu trabalho, mas eu não consigo. Então, só pensar sobre isso não vai mudar o que eu sinto. E isso é que eu vejo muitas vezes, né? Cada coisa tem o seu lugar. Uhum. Então, a terapia racional tem lugar para muitas questões, mas para outras, para as questões mais profundas, é melhor uma terapia mais experiencial, onde realmente eu vou sentir, né? Eu vou abrir mão desses processos dissociativos que eu tive ao longo da minha vida, para realmente entender como tudo isso, entender não só cognitivamente, mas entender isso na minha jornada, como isso impactou o meu corpo, né? Como está gravado ali no meu inconsciente, para que realmente eu possa transpor tudo isso. E quem quiser entrar em contato com você, quiser saber mais do seu trabalho, aonde que te encontra, telefone, Instagram? Eu vou deixar meu telefone aqui com vocês, mas hoje em dia um grande canal de comunicação é o Instagram, né? E o meu é @andiara.oficial, e lá eu trabalho e falo sobre todas essas coisas, né? Sobre traumas intrauterinos, sobre saúde mental e sobre os impactos, né, do início da vida. E olhando seu Instagram, você também já escreveu um livro, não? Sim, sim. Inclusive um livro que veio de um lugar muito profundo mesmo, porque é sobre esse trabalho. O nome dele, né, de um deles é Como Fazemos Terapia, e foi com o meu professor de hipnose ericksoniana. Ele é o professor que eu falei que ele é um PhD, especialista em traumas e em luto. E ele pegou, né, através da escola dele, ele juntou alguns alunos que ele gostaria de falar sobre alguns temas. E aí, nesse livro, eu falo sobre os impactos dos nossos nós originais, que são aí desde o início da vida. E aí eu trouxe um caso clínico, né, através de uma cliente muito querida que eu atendi. Eu trouxe isso para poder a pessoa poder visualizar, Sim. né, sobre como tudo isso impacta aí a nossa vida real hoje, aí como adultos. E também contei um pouquinho aí da minha jornada. Então, assim, um livro bem bacana também. Se quiserem adquirir, também podem entrar em contato comigo. E eu tenho alguns e-books aí também, através da minha experiência aí. Um voltado para o início da vida, falando um pouquinho aí sobre essas repercussões, e outro falando especificamente sobre traumas, que aí eu tenho um conhecimento mais voltado para profissionais,
né? Porque, como eu falei, muitas vezes o que impacta a nossa jornada profissional são os nossos traumas. Então, muitas vezes, se a gente quer avançar, inclusive na nossa carreira, na nossa profissão, independente de ser psicóloga, terapeuta Sim, ou não, mas de olhar para tudo isso. Porque quando a gente está atendendo uma pessoa, a gente está ali com tudo, sim, né? E os nossos traumas também estão ali. Então, muitas vezes, né, pessoas que têm dificuldade de cobrar, que acham que entregam demais e acabam desequilibrando ali a troca, e isso traz consequências aí para a relação com o cliente, né? Então, assim, muitas questões realmente, e aí se quiserem também estar conhecendo esse material, podem aí entrar no Instagram para conhecer um pouquinho mais, ou até me chamar ali no direct para a gente conversar um pouquinho. Também gosto muito de conhecer a história das pessoas, né? sim. E saber o que as move, né? Para buscar sobre esse conhecimento sobre trauma. Agradeço você aqui no nosso podcast, foi muito bom sua entrevista, vai ajudar muitas mães, né? E curtem, comente, compartilhe nosso vídeo e muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma alegria, foi um prazer, porque realmente é um trabalho não só profissional, mas é um trabalho da minha vida também, né? Porque isso trouxe muitas questões da minha também história, né? E realmente é esse o intuito, levar conhecimento formado sobre trauma, sobre o início da vida para mães, para mulheres, para empreendedoras e também para pais, porque a gente tem um convite também de que eles também venham aí para essa jornada de concepção consciente.